bom. Deus é bom. Outra coisa linda, olha essa xícara. Meu Deus do céu. Olha o microfone. A gente tem que agradecer a Deus nos mínimos detalhes. Gênesis 9, 8 e 9 diz assim: E falou Deus a Noé, a seus filhos, com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está a tua igreja, Pai, faça-nos lembrar, Deus, o pacto, a aliança que o Senhor fez para com a humanidade, Pai, que possamos nos recordar do arco de Deus, da aliança que Deus fez com a humanidade, da aliança que Deus fez com Israel, da aliança que Deus fez com todos, através daquele momento ali com Noé. Que venhamos olhar, Pai, para este momento e relembrar de tudo aquilo que o Senhor fez e ainda há de fazer nas nossas vidas, nas nossas casas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, para entendermos um pouco esse capítulo 9, nós teremos que andar um pouco para trás, né? Voltar um pouco à história do Gênesis 6, onde Deus vai dizendo uma coisa muito importante em Gênesis 6, 9. Gênesis 6, 9. Diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé era o homem justo e reto em suas gerações. Com quem você tem andado? É a pergunta que eu te faço. Com quem você tem andado? Quem está caminhando com você? Quem está caminhando contigo? Você pode se perguntar, primeiro, com quem eu estou andando? Com quem está caminhando comigo, ao meu lado? E quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? A Bíblia diz que Noé era um homem justo e reto. Noé andava com Deus. Não há como você andar com Deus se você não tiver um relacionamento com Deus. Como eu sempre digo, você precisa conversar, você precisa ouvir, você precisa falar, você precisa dar a Deus aquilo que Ele quer ouvir. Deus quer ouvir no teu interior aquilo que está lhe incomodando. Deus quer ouvir do teu interior aquilo que você precisa mudar. Mas, às vezes, nós não somos 100% íntegro, totalmente honesto com Deus. E a Bíblia fala que Noé era homem justo e reto. Em outras versões diz que Noé era íntegro. Ele andava com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus. Vai aqui, vai acolá, sobe e desce morro, vai no mercado, vai para a escola, vai na padaria, faz comida, dorme, acorda. Precisamos andar com Deus, precisamos falar com Deus, precisamos conversar com Deus. Não é um monólogo onde a gente parece liga a metralhadora falante. Não, você tem que falar e ouvir a direção de Deus. Dizem por aí que as mulheres falam mais do que os homens, né? Não sei. Mas tem homens que falam, tem mulheres que não. Tem mulheres que falam pouco, tem mulheres que falam muito. Independente do que dizem as pesquisas, nós precisamos falar com Deus. E falar e esperar a direção de Deus. Não podemos nos precipitar
em ouvir o que Deus está falando conosco. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir o que Deus está falando conosco porque a nossa mente está cheia de problemas. A nossa mente está cheia de confusões. Muitas vezes nosso orgulho não deixa a gente parar, analisar o que nós estamos errando, aonde nós estamos caminhando. A conversão é você estar indo por um caminho e naquele momento você parar de fazer aquilo que você estava fazendo. A conversão, ela vem consigo, é como se fosse, não tem como você falar do Evangelho, não tem como você falar de Deus se você não falar de arrependimento. Não tem como você falar de andar com Deus se você não falar de confissão de pecados, de arrependimentos. Você precisa falar com Deus e Deus vai te direcionar o que você tem que fazer, aonde você tem que ir, o que você tem que proceder, o seu agir vai ser direcionado por Deus. E a Bíblia vem falando sobre isso. E mais, quando a gente volta, vai andando, vai lendo a Bíblia, a gente vai lá em 1 Coríntios 15:33, vai dizendo assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. O diabo sem teto, ele fica sussurrando, sugestionando, falando coisas para você. Mas Deus não, Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Deus está contigo em todos os momentos. Ele sabe o que você vai falar, Ele sabe o que você vai fazer, mas Ele te dá a oportunidade de você parar e analisar o que você vai fazer, se está de acordo com aquilo que Deus quer que você faça. Então, a gente precisa estar andando com Deus o tempo todo, porque as más companhias corrompem os maus costumes. Nós estamos vivendo uma época de que tudo é normal ou não tem nada a ver. Tudo é normal. É normal, você tem que respeitar, ok, você tem que respeitar todas as pessoas. Todas as pessoas, independente de sexo, raça, cor, crença. Mas quando se trata em respeitar aquilo que Deus está direcionando, não há o respeito não é mútuo. Quando se trata de respeitar a família, a criação de Deus, não há o respeito. Muitas vezes a gente vai andando por maus caminhos, porque a gente fala, isso não tem nada a ver, Danilo. Danilo até é chato ficar falando esse negócio toda hora aqui. E a gente precisa inculcar na nossa cabeça que muitas coisas aconteceram nas passagens bíblicas porque o homem se corrompeu, porque o homem se distanciou de Deus. Irmãos, se a gente não vigiar, se nós não prestarmos atenção, a corrupção, ela não é só na questão financeira, mas desde o momento que o homem se afasta de Deus, a tendência é ele se esfriar cada vez mais. E como eu costumo dizer para minha filha, como uma pessoa que está fazendo uma dieta, ela não pode comer certo tipo de alimentos, ela não pode fazer certo tipo de coisa, mas ela é convidada para um aniversário, uma festa, e lá só tem coisas que ela não pode comer. Então aquilo vai ser tentador. Talvez não vai ser tentador para você ficar perto de um alimento que você consegue superar aquilo ali. Mas para outros vai ser difícil. E se tratando de questões, pessoas que têm dificuldade com álcool, com drogas, é só ela tomar um gole, é só ela, coisas que não pode nem passar o cheiro assim, que ativa. E a corrupção do homem, a corrupção do gênero humano, a corrupção da humanidade, ela vem lá desde o Gênesis, desde o início. E em todos os momentos Deus vai tratando a sua igreja, em todos os momentos Deus vai alertando. E nos momentos que nós vamos ver, Noé era homem, varão, justo e reto em suas gerações. Você pode
ser uma pessoa reta e justa na sua geração, você pode andar com Deus, você pode dizer, eu consigo, eu sou a Mulher Maravilha, sou super-homem, isso não vai me atingir. Existe um ditado também que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você acha que você vai conseguir? E fica ali, ó. Irmãos, nós precisamos nos voltar para o Senhor constantemente. Isso é um alerta. E nós vamos vendo que lá em Gênesis 6, como eu acabei de ler, até esse versículo, até esse capítulo 9, Deus dá uma direção para Noé. Deus fala para Noé, construa um barco, uma arca grande, e faz assim, faz assado. Deus vai dando a direção para Noé. Deus vai falando o que ele tem que fazer. Deus chama lá Noé e fala seus filhos, suas noras, sua esposa e os animais. Deus vai dando todos os detalhes. Irmãos, nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Quando Deus te dá uma ordem, Ele te dá os detalhes. Os detalhes. O Danilo falou aqui domingo de manhã que o pastor disse, nós vamos pintar, nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer ali. Está entendendo? Ele, estou entendendo não, pastor, mas vamos lá. Se o Senhor falou, quer dizer, obedeceu. Não estava entendendo porque cada um pensa de um jeito, mas quando você tem ali a mente ali focada, no final você vai ver que vai dar bom. Deus está falando com você, faz assim, nos detalhes. Não ande por aqui, não faça isso, cuidado, foge da aparência do mal, cuidado, cuidado. O alerta de Deus não foi só para Noé naquele tempo. O alerta de Deus continua até hoje, nos dias de hoje. É tempo de nós prestarmos atenção nos momentos, nos detalhes. É tempo de nós voltarmos e lembrar da aliança, do concerto que Deus fez com a humanidade. O arco de Deus, o arco de Deus. Quem nunca viu o arco de Deus? São 7 cores, 7. Tudo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, igreja. O Senhor está tratando com você nos mínimos detalhes. Quando nós deixamos o Senhor direcionar a nossa casa, direcionar a nossa vida, direcionar o nosso espaço, nós vamos ver que em todos os detalhes, aquilo que é impossível para você se torna possível. É Deus agindo na sua vida em todos os detalhes. E Deus vai falando com Noé. E se a gente prestar atenção, foram 40 dias e 40 noites ali chovendo muito. E Noé, a sua família ali vivendo aquele tempo. Todo mundo naquele barco, uns falam barco, arca. A Bíblia fala do grande, da arca. E ali, ó, todo mundo em conjunto. Pensa, você dormir e acordar com cachorro, papagaio, periquito, todo mundo falando, os bichos falando tudo ao mesmo tempo, gritando, e você ali, ó, ligada. E você ali, ó, tendo que deixar as suas vontades, tendo que lidar com as diferenças do próximo, ou você acha que todos os filhos de Noé eram iguais? Ou você acha que todo mundo fazia... Cada um tinha a sua particularidade, mas por um bem maior, por uma obediência na direção de Deus, eles ficaram ali. Todos tiveram a oportunidade de se arrepender. Por que aconteceu o dilúvio? Por que aquelas coisas aconteceram? Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. E se a gente prestar atenção, foram 40 dias e 40 noites chovendo muito, mas foi um ano para a terra ficar totalmente seca. Um ano, irmãos. Um ano.
Está lá em Gênesis 8:13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Depois de tudo aquilo que eles passaram, eles viram que a terra estava seca. Tudo tinha cessado. Tudo aquilo tinha acalmado. E o que Noé faz? Depois levanta um altar em agradecimento. Nós temos aqui várias pessoas que estão separando as suas casas para darem culto de gratidão, levantando um altar ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada. Nós acabamos de ouvir aqui a irmã Georgina falar. Mas se você vê nos detalhes na sua casa, você tem momentos de agradecimento. Você precisa levantar o altar ao Senhor. Porque Deus está com você em todos os detalhes. E todos os detalhes. Não foi fácil, não será. Mas através da palavra liberada por Deus, Noé fez aquilo que o Senhor tinha direcionado para ele. E no momento certo, Noé levantou o altar. Levantou o altar, igreja. Nós precisamos ver que as lutas, as provações, as desilusões, as decepções, elas virão, igreja. Nós não estamos no fantástico mundo da televisão, que você liga e está tudo de boa, não, irmãos. Não se iluda. Mas no momento certo, será que nós seremos capazes de levantar o altar ao Senhor de gratidão? Senhor, obrigado, obrigada, 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 obrigada. A igreja está pintada, obrigada. Conseguimos fazer o churrasco, obrigada. O culto no lar foi bom, obrigada, obrigada. Almas foram salvas, vidas resgatadas, obrigada, obrigada, obrigada. Nós não podemos deixar as coisas passar sem agradecer a Deus. Estamos já no final do ano. Talvez você tenha conseguido concluir a sua faculdade, terminou de fazer obra na sua casa, terminou de pagar uma conta lá e você, obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Não podemos murmurar, igreja. Não podemos olhar só para o nosso umbigo e ai, podia ser mais, podia ser mais. Deus está cuidando de você nos detalhes. Nos detalhes, igreja, nos detalhes. Não vamos deixar essas coisas ruins nos afligir, não, porque o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, está contigo. O Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, está com você. Ele deixou lá registrado. Homens e mulheres foram ungidos, capacitados por Deus, para estar registrado aqui, você não esquecer. Que Deus abençoou Noé. Deus não deixou só a bênção para Noé. Deus abençoou a igreja. Deus abençoou a sua família. Deus abençoou o seu trabalho. Deus abençoou essa casa de oração. Nós precisamos olhar para todos os feitos e ver a aliança. A aliança que Deus fez é um sinal. Os sinais estão sendo aí, ó. Todo dia nós vemos os sinais. Como eu disse, segunda-feira à noite, na oração, de uma coisa que ninguém sabia, mas Deus sabia. A irmã Maria Alice falou uma coisa aqui, que só 2 pessoas sabiam. Fora isso, Deus sabe, igreja. Deus sabe, Deus está colhendo as suas lágrimas. Deus está acolhendo as suas lágrimas. Deus está com você. Mas para isso nós precisamos olhar para Deus. A Bíblia fala sobre isso. Como a gente acabou de falar aqui, Deus fez um pacto com Noé. Deus está fazendo você refletir de tudo aquilo que você tem passado, de tudo aquilo que você tem vivido. Deus está te dando a oportunidade de você fazer novo, de você falar, eu não quero mais isso, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali,
Eu preciso de Ti, Senhor, a cada instante. Eu não posso dar nenhum passo sem a direção de Deus. A gente às vezes ouve muitas vozes, mas a gente não ouve a voz de Deus. Nós não podemos abrir mão da comunhão com Deus. Nós não podemos abrir mão de ouvir aquilo que Deus está nos direcionando. Seja conduzido por Deus. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. A aliança que Deus fez está visível aí para todos verem. Não é uma aliança somente da pessoa que é casada. Eu sou casado com o Diego, tenho minha aliança. Não é só isso. A aliança que Deus fez como sinal que estaria lá. E estudando Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Isaías 55:7, o ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Rico em perdoar. Rico em perdoar. Você entende a gravidade, você entende a importância de você buscar a Deus, porque Ele é rico em perdoar. E Deus vai falando também em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Deus está dizendo, olha, você quer ir por ali, mas eu quero que você venha para cá. Você quer ir para a esquerda, eu quero que você vá para a direita. Você quer olhar para trás, não olhe para trás. Continue. Você colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás. Continue, porque o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso está dizendo, marche, continue, prossiga, continue, invoque o Senhor enquanto está perto. O Espírito Santo de Deus está aí com você. Você é selado, como eu já disse aqui. Você é a nação santa, o povo adquirido de Deus. Não podemos deixar as coisas esfriar. Não podemos, temos que buscar constantemente, igreja. Assim como nós vamos trabalhar, assim como nós vamos fazer uma coisa quando a gente está assim cheio de gás. É o tesouro. Buscar o Senhor em todo tempo. E eu queria estar fazendo aqui para a igreja. Hoje, se você ainda não fez essa aliança com Deus, hoje é o dia. Hoje é o dia. O Senhor está falando com você. Hoje é o dia. Faça aliança com o Senhor hoje. E se você ainda não foi batizado, Jesus foi batizado. Às vezes a gente fica falando a mesma coisa, mas tem que repetir mesmo. Porque nós ceamos, porque nós nos batizamos, porque devemos continuar, gente, a manutenção é diária. Você não pode ter uma plantinha e abandonar a plantinha lá, achar que ela vai crescer por si só. Você tem que olhar a terra, de vez em quando ver se tem um bichinho, de vez em quando ver se tem uma formiga. Se você tem um bichinho em casa, você tem que dar água, você tem que dar banho, dar vacina. É constante, a manutenção é diária. E se você está frio, acerte seus ponteiros com o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Porque Ele é rico em perdoar. Volte-se para o Senhor em todo tempo. Como eu falei aqui, Noé, Deus falou a Noé, a seus filhos, dizendo: e eis que estabeleço o meu concerto com vós e com a vossa semente. Deus está te dando oportunidade. Deus deixou registrado aqui. Ele está falando com você. Você precisa pensar nisso. Eu estou andando com Deus, caminhando com Deus, todo dia. A manutenção, irmãos.
Não tem como a gente ter um microfone se a gente não trocar a bateria. A gente tem que estar sempre recarregando as baterias aqui do microfone. A gente tem um batistério aqui, a gente batiza, mas a água não fica parada. A água tem que ser trocada. E quando a água é trocada, tem que ver se entrou algum bichinho, se a água está bem, se ninguém vai cair, como é que está. A limpeza aqui na igreja tem que estar sendo constante. Assim na nossa vida espiritual, igreja. Vamos tampar as brechas. Vamos fechar. Vamos deixar Deus conduzir a nossa vida. Não vamos nos esmurecer. Então, eu queria que você colocasse de pé para a gente estar encerrando esse momento. Você refletisse. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Deus deixou que tudo registrado. Eu estou caminhando com Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Converse com Deus. Caminhe com Deus. Dia e noite, noite e dia, igreja. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Uma semana que a gente venha refletir. A manutenção é diária, 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 igreja. Não posso deixar esse copo com água aqui e esquecer esse copo. Não posso deixar a Bíblia parada lá no Salmo 91, pegando poeira. Não. Eu tenho que fazer aquilo que me cabe. Porque Deus está fazendo. Deus está movendo. Deus está tratando. Deus está cuidando. Deus está contigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Pai, por este momento, Pai. Que venhamos refletir, que venhamos olhar para os céus, que é do alto que vem o nosso socorro, Pai. Aleluia, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. O Senhor deixou registrado, Senhor, ali os mandamentos, as leis, tudo aquilo, Pai, para que nós nos voltemos ao Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho de renúncia, o Evangelho que cura, salva e liberta, o Evangelho de discipulado, o Evangelho que está ali, ó, todo dia, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto está perto. O Senhor está contigo, igreja. O Senhor está tratando da sua casa, das suas finanças, de tudo aquilo. Volte-se para o Senhor. Oh Deus, Todo-Poderoso, Pai eterno, Pai de amor, guarda os meus irmãos como o Senhor tem guardado, Pai. Eu confio em Ti, Senhor. Oh Pai, sem Ti eu nem estaria aqui, Pai, porque o Senhor me resgatou. Oh Pai, o Senhor me salvou, o Senhor me curou, o Senhor me perdoou. Oh Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e dá de fazer. Que possamos olhar a aliança que Deus fez e pensar: eu preciso voltar aos pés do Senhor. Eu preciso buscar a Ti. E todo tempo, que cada um aqui venha ler e entender a mensagem da cruz, a mensagem de Deus. Ô Senhor, que meus irmãos venham ter a quinta, sexta e o congresso, Senhor, venha, Senhor, restaurar, resgatar, Senhor, almas, que vidas venham ser transformadas. Seja a pastora Aline, a diaconisa Silvânia e todos aqueles que estarão, Senhor, na direção, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Aleluia, Pai, aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada. Assim eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão, de boa semana. O pastor quer falar.
Pessoal, ainda em pé, é rápido. Queria dar alguns relatórios aqui, reforçar alguns outros convites. Primeiro relatório, domingo nós fizemos um movimento de quentinhas, a meta eram 200, não conseguimos as 200. Faltou salada, o feijão acabou, e aí a gente foi se movimentando, mas ainda assim, para a glória de Deus, assim, nós vendemos, só faltam 6 quentinhas a serem pagas, é isso. Mas o total de quentinhas foram 172 quentinhas. Então, com todas as dificuldades, mas flui bem, sabe, flui bem. Homens de honra estão aí? Vou falar daqui a pouco de uma situação. Olha, começou, tá vendo, né? Daqui a pouco começar a falar de umas meninas aí vocês vão entender o porquê a gente tem que afinar esse arru. Os homens de honra assumiram quase que totalmente o churrasco, porque nós necessitamos de mulheres valentes e elas no sábado e no domingo apoiaram de forma assim incondicional. Então a cozinha foi comandada por algumas mulheres que no sexta prepararam ali, separaram, limparam algumas coisas. Vocês estão no sábado e no domingo caíram dentro desde 7 horas da manhã aqui na igreja, direto, mas em contrapartida tivemos sim um bom abraço, né, dos homens de honra, quer seja ali no controle, quer seja aqui embaixo, quer seja nas entregas, os meninos que foram girando, fazendo algumas entregas. Então assim, para a glória de Deus, o saldo foi bem interessante de venda. O retorno foi abaixo daquilo que nós esperávamos, tinha uma projeção de retorno, mas as quentinhas que ficaram faltando pesaram. Tem carne e a gente daí fazer algumas quentinhas, sem ser esse domingo ou outro, só para vender aquilo que compramos e nem assamos. Vimos que estava batendo ali, ia faltar mais feijão, falamos, não, vamos parar por aqui. Então, sem ser esse domingo agora da eleição, talvez o outro, a gente vai fazer algumas quentinhas para botar as carnes para fora. E aí em novembro a intenção é fazer um outro movimento, em dezembro um outro movimento. Total de vendas foi de 2.553, de saídas foi 1.691, ficou um saldo que sinceramente foi abaixo do que eu imaginava. Pensava em gastar R$1.000 de material e ficar um saldo de 2.000. Nunca da forma como a gente imagina. E para nós que somos homens, de verdade, as mulheres são de provas. O que eu evitei de pedir ajuda para as mulheres não foi assim. Eu acredito que a gente tem que assumir. A nossa igreja sempre teve um braço muito forte das mulheres. Sempre. E não é para depreciar, estão entendendo isso? Célia, Ivone, Maria Liz, a nossa irmã Cidinha das antigas aí, Lilian. Não é depreciando as mulheres, ao contrário, continuamos precisando dessa força das mulheres, mas os nossos homens aqui sempre foram um pouco omissos, e esse movimento todo dos homens de honra é restaurar a masculinidade do homem. O homem também lava a louça, o homem também faz comida, o homem também pinta, o homem também zela. As nossas esposas estão esperando de nós machos alfas. Elas não casaram com pinche, elas casaram com pitbull. Entenderam isso aí? Entenderam isso, varões? Hein, varões? Oi? Despertaram, né? Tirando o macarrão do sábado, que uma pessoa falou, deixa comer o que eu não sei como vai ser, mas vai sair o almoço. Meus irmãos, diante de Deus, eu não jantei, no outro dia fiquei em jejum, fui almoçar, era 4 horas da noite, porque o macarrão grudou no estômago. O macarrão virou massa pra gente amassar. Foi? Ali. Pra lavar a panela só no domingo à tarde, que ficou de molho, o negócio ficou grudado lá. Oi? E repetiram, tiveram uns que... Mas ó, os homens estão tão extraordinários que no sábado foi feito isso, foi pintado tudo isso tudo no
sábado, eu saí daqui, era 10 e pouca, os meninos ficaram até 1h da manhã, arrumando toda a estrutura para termos o culto de manhã. Então vocês conseguem louvar a Deus pela vida desses homens? Deus está restaurando. Deus está restaurando a masculinidade da nossa igreja. É bom, né, Célia? Mulheres têm que continuar ativas, glória a Deus, não diminui nada não. Tá? A roda está girando, com os homens vai girar ainda mais, mas os homens têm que assumir a postura deles, tá bom? Quinta-feira, amanhã, nós já estamos nos ajustando para novembro, mas domingo, quinta-feira passada já foram 8 pessoas aqui. Então amanhã, olha pessoal, quem veio está entendendo o lado profético das